Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Touro. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de novembro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar e tudo o resto soltem ao universo. Antes de mais, também quero agradecer a todos vocês pelo apoio e o carinho que têm transmitido através das vossas mensagens. Não se esqueçam de deixar o vosso joinha, o vosso like, o comentário e verifiquem se vocês têm a subscrição ativada para que vocês consigam obter a informação dos novos conteúdos do canal. Também quero informar a todos vocês, uma vez que o ano 2023 está a finalizar, a todos aqueles que têm interesse em fazer o seu mapa astral referente ao 2024, pode entrar em contato comigo, se assim o desejar, claro. Abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão os meus contactos disponíveis, tanto para consultas, tanto para mapa astral ou para o mapa cabalístico. Não hesitem em fazer as vossas questões e eu responderei a todos vocês. Eu vou utilizar 3 decks para as vossas energias do mês de novembro. O primeiro deck é a energia principal para cada área da vossa vida, seja trabalho, seja finanças, seja espiritualidade, amor ou família, o lado sentimental e a vossa própria energia, a forma como vocês entram o vosso mês. O segundo deck é a energia geral para o vosso mês e o tarot, que será clarificação ou um complemento a trazer mais informação às vossas energias principais para cada área. Às pessoas que chegam pela primeira vez a este canal, eu, antes de fazer a tiragem, antes de tirar as cartas, eu faço sempre uma invocação aos seres de luz para nos orientar e também para me orientar a mim, de forma a que eu consiga comunicar de forma clara e precisa e consiga explicar da melhor forma aquilo que eles querem que vocês escutem. Vamos ver então o que a espiritualidade nos quer comunicar e vamos começar pela nossa invocação. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação, e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todo o coletivo, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. A energia com que vocês iniciam o mês, o porquê dessa vossa energia, as vossas finanças, amor ou família, aqui é o lado emocional, certo? Trabalho ou estudos para quem está no ativo. Para quem não está no ativo, pode avançar se não tem interesse de escutar. E o conselho da espiritualidade. A energia principal para o vosso mês. Esta lâmina eu só vou revelar no final da vossa leitura, ok? Esta lâmina será, às vezes, uma confirmação de tudo aquilo que eu vos possa comunicar, ou até mesmo algo que vocês não estão a ver a chegar ou a manifestar-se na vossa vida. Mas devo adiantar que quase todas as mensagens que eu fiz, esta última lâmina foi confirmação de tudo aquilo que eu falei anteriormente. Mas há sempre uma exceção e eu não sou nada nem ninguém, apenas comunico aquilo que querem que seja comunicado. Eu vou baralhar agora o deck de tarot. Este deck de tarot, gente, eu utilizo com os invertidos. Uma vez que ele tem invertidos, eu vou utilizá-lo com os invertidos. Porque quem conhece o canal sabe que geralmente eu não uso invertidos. Eu não necessito de ter um invertido, porque eu sinto a energia da carta. Tanto é que se a carta estiver invertida e eu sentir outra energia mais forte naquela carta, eu vou
comunicar e vou depois clarificar, tanto para mim como para vocês, o porquê daquela energia ou daquela vibração que eu possa estar a sentir referente à lâmina. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês. Mais uma vez relembro, são leituras gerais. Se sentirem que a mensagem não ressoa com vocês, soltem ao universo, não forcem a mensagem. Caso vocês tenham uma questão que vocês necessitam realmente de um conselho, um direcionamento, busquem alguém da vossa confiança para que consiga realmente tirar cartas, abrir o jogo, fazer com que tragam uma mensagem direcionada única e exclusivamente à vossa energia e às vossas questões. Não se esqueçam disso. A energia com que vocês iniciam o vosso mês. Vocês têm a carta do relógio de areia. Este deck, gente, é o Lenormand, mas ele tem cartas extras. E esta é uma das cartas extras. Esta carta do relógio de areia, ela fala muito na questão de é tempo de atuar, é tempo de agir, é tempo. É como se já passou um tempo, é tempo de tomar algum tipo de atitude ou de decisão. É tempo de novidades ou tempo realmente de obter ofertas, propostas, oportunidades. É como se fosse tempo de abrir algo na vossa vida, porque o cavaleiro ele traz anúncios, mas é anúncios que vêm até nós, ou novidades que vêm até nós, oportunidades que vêm até nós, mas é como se fosse o tempo exato. Sabem, eu digo muitas vezes isso, para a espiritualidade, o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo. Nós somos muito impacientes e por isso é que a gente tem que aprender às vezes a ter mais paciência, a ser mais resilientes, porque a espiritualidade age dentro do seu tempo e não dentro do nosso tempo. E aqui, para a maioria de vocês, é como se a espiritualidade dissesse, é tempo de abrir ou entrar coisas novas na vossa vida, ou de vir coisas novas na vossa direção. Finanças. Finanças, vocês têm a carta da cruz. A cruz pode-me mostrar aqui. Eu não sinto que esta carta seja tão negativa, ok? Todas as cartas têm negativo e positivo. A cruz, apesar da gente, quando vir à cruz, relembra logo e traz aquela mensagem de sacrifício, de dificuldade, ou de esforço. Eu acredito que tudo que às vezes parece ser difícil é para um bem maior. É para um bem maior. Porque a carta depois do sacrifício é para nos dar realmente a abertura, a oportunidade de ver ou tentar coisas novas ou até vivenciar coisas novas. Eu não acredito que esta carta, estando aqui nas vossas finanças, pode mostrar dificuldades. Sim, pode mostrar. Mas eu não sinto que esta dificuldade seja para se manter, digamos assim, para se manter. Mas nós já vamos tirar com o tarot mais informação sobre esta carta de sacrifício ou de esforço financeiro. A nível de amor ou família, vocês têm a carta do buquê, e eu ainda agora falei aqui no início que vocês têm algo que vem até vocês, mas que vem no tempo certo, ou que é tempo de chegar até vocês. A nível de amor ou família, pode-me mostrar realmente situações que surjam de surpresa, situações inesperadas. Porque a carta do buquê, ela remete muito, como eu digo, às surpresas, mas também remete muito aos presentes. Os presentes é aquilo que a gente recebe, mas não sabe o que está lá dentro. Por isso é que é a carta, para mim, uma carta que representa muito a questão de surpresa e a questão de não estar à espera. Há algo aqui que realmente pode, e volto a repetir, pode chegar até vocês como algo inesperado, algo de surpresa, que nós vamos ver com o tarot o que é esta surpresa, o que é esta energia de receber, porque o presente é algo que nós recebemos ou que damos a alguém, ok? A nível de trabalho ou estudos, vocês têm a carta do homem. Uma vez que esta mensagem é uma mensagem geral,
a carta do homem será energia masculina. Mas todos nós, sejamos homens, sejam mulheres, temos ambas as energias, masculina e feminina. Há mulheres que têm uma energia masculina muito mais forte do que feminina, assim como há homens que também têm uma energia mais forte feminina que masculina. Por isso eu vou-me considerar aqui força masculina. Força masculina identifica como mente, atitude, ação, poder, liderança e autoridade ou autonomia. Ok? Pode representar alguém que tenha um poder na vossa área profissional ou na vossa área de estudo? Sim, mas também pode-vos indicar a vocês como energia de liderança, de necessidade de tomar aqui algum tipo de posicionamento. O conselho da espiritualidade. Vocês têm a carta da árvore. E eu digo que há aqui algo que vocês realmente poderá se desenvolver, gente. Porque a carta da árvore, ela fala principalmente em estabilidade, crescimento, progresso, família, ok? Questões familiares ou questões a nível de saúde. Mas como é o conselho da espiritualidade que está cá com a árvore, é como se me dissesse que o teu crescimento, o teu progresso, o teu sucesso tem e vai ter muito a ver com as tuas raízes. As raízes, o que é? A estabilidade, o teu equilíbrio, a base do teu crescimento. Nós já vamos ver o que é esta base. Mostra-me, por favor, o que é o tempo e o cavaleiro. Touro, signo de touro, por favor, o que é este tempo? Olha, elas já saíram aqui. Estão a ver aqui? Vocês têm o ermita invertido, é tempo de voltar a centrar-se, é tempo de voltar a encontrar o vosso caminho, é tempo de sair da solidão, ok? Eu estou a dizer que é como se viesse algo que de alguma forma vos retira, que é melhor dizendo assim. Porque o 3 de copas também está invertido. O 3 de copas está invertido, o ermita está invertido, o que me mostra que é tempo de vocês sair de algum tipo de solitude, solidão, o sentido de rumo perdido ou de sentido de falta de oportunidades. E isso traz até vocês algum tipo de raiva, desilusão, mágoa, desarmonia, decepção. Entendem o que eu quero dizer? É como se esta situação, é tempo de vocês saírem daqui, ok? É tempo, é como se, por isso é que eu digo, é como se viesse algo até vocês que vos tira desta situação. Mostra-me que é o cavaleiro. Mostra-me, por favor, o cavaleiro. Já saiu. Oh, imperatriz. Gente, eu digo que é algo que realmente trará abundância, prosperidade, criatividade, algo que vocês poderão realmente usufruir num bom sentido. Num bom sentido. Atenção para as senhoras e para os senhores, mas mais para as senhoras, porque o anúncio e o buquê com a imperatriz pode-me falar em anúncios não só felizes, de celebração, de casamento, de amizades, de diversão, mas também de fertilidade. Ok? De fertilidade. A nível das vossas finanças, mostra-me, por favor, finanças, o que é a cruz para signo de touro. Mostra-me, por favor, o que é as finanças para signo de touro. Signo de touro, finanças, por favor.
4 de copas invertido. O 4 de copas invertido, ele fala, é quase como se prestar atenção, estarem mais positivos com o que o obstáculo vos pode trazer. Eu bato muito nesta tecla e vou bater sempre nestas teclas para que vocês mudem a forma de encarar a vida, encarar os problemas da vida. Às vezes há coisas da nossa vida que nós sentimos que é um obstáculo, que é uma dificuldade, que é algo quase que é quase algo que a gente não consegue ultrapassar, mas por detrás de toda a dificuldade, por detrás de todo o obstáculo, gente, há uma nova oportunidade. Por isso é que eu digo, quando uma porta fecha, isso significa que há outra porta nova prestes a abrir-se. Que é o 4 de copas. 4 de copas é outra porta prestes a abrir-se, mas que vocês têm que ter o entusiasmo, o olhar em frente, o senso de oportunidade, um olhar positivo, ou um pensamento positivo, sobre o que este sacrifício pode significar no momento nas vossas finanças. Eu até vou tirar mais um. Mostra-me que é o 4 de copas. A gente tem que trabalhar em nós o senso da oportunidade, o sentido da oportunidade, e não ficar ali a observar o problema, e às vezes o problema é deste tamanho, gente, é pequenininho, e a gente parece que faz aquele problema uma montanha enorme. Sentido de oportunidade nas dificuldades. E isto é a mente das pessoas de sucesso. Ou pelo menos das pessoas que tentam o sucesso na sua vida. É o sentido e o senso de oportunidade em qualquer sacrifício que possa surgir na sua vida. 7 de espadas. Cuidado com o vosso pensamento realmente negativo. Porque o 7 de espadas pode-vos bloquear em conquistar o 9 de copas. O 9 de copas tem a ver com a sorte, tem a ver com a realização, com o bem-estar monetário e o bem-estar emocional. Cuidado, porque este 7 de copas, eu clarifiquei o 4 de copas. O 4 de copas é aquilo que vem até nós, que é as oportunidades, como ainda agora falei, e que de alguma forma a gente rejeita ou não consegue ver o lado positivo da coisa, ou não consegue ver o sentido da oportunidade, ou não ter um entusiasmo sobre iniciar algo novo ou tentar algo novo. Isto é o pensamento negativo. O 7 de espadas, gente, não é só a sabotagem que os outros fazem a nós, mas a autossabotagem que nós fazemos constantemente a nós mesmos. A nós mesmos. Fica o alerta. Amor ou família? O buquê. Mostra-me, por favor, amor ou família. Amor ou família, por favor. 2 de copas, lindo. Mostra-me que estes 2 de copas. Harmonia, união, companheirismo, amizade. É quando a gente realmente pode dizer que tem o útil e o agradável, que junta o útil e o agradável à vossa vida. E vocês terem depois o 6 de espadas invertido, que é realmente, é como se houvesse aqui uma certa... Eu acredito que isto tem muito a ver com o vosso pensamento. A sério, eu acredito que tenha muito a ver com o pensamento, principalmente com esta energia que está aqui, que é tempo de vocês mudarem talvez o vosso pensamento, a voltar a encontrar o vosso caminho, a voltar a estar mais ativos, a sair do isolamento ou da solidão à qual vocês se podem ter colocado, porque há motivos para vocês celebrar, ou virão motivos para vocês realmente celebrar. O 6 de espadas é quando nós, de alguma forma, estamos com dificuldade em nos movimentar ou a evitar, a recusar a mudança.
como eu digo, aquele buquê é algo que pode surgir na vossa vida meio que inesperado. E às vezes, quando a gente não está preparado, a minha mãe tem uma frase que diz que é, que nos apanha com as calças na mão, a gente tem muita dificuldade depois em nos concentrar ou de ter a certeza se aquela surpresa realmente vale a pena ou não. A dificuldade de decisão. O que é certo é que esta surpresa é algo que vocês poderão realmente unir o útil ao agradável à vossa vida, mas vocês têm que permitir esta transição, permitir esta mudança ou permitir este acontecimento, esta oferta na vossa vida. A nível de trabalho ou estudos, a energia masculina, mostra-me que esta energia já saiu. Energia masculina, roda da fortuna. Mudanças, uma virada de ponto, um momento de boa sorte, e eu já vos falei aqui que é algo que vem até vocês, mas vocês têm que mudar o vosso pensamento ou a forma como vocês pensam sobre as vossas finanças e sobre as oportunidades que surgem a nível financeiro. A roda da fortuna mostra realmente a necessidade, ou que esta mudança pode vir realmente pela necessidade de uma certa autoridade. Seja uma autoridade vinda de vocês, seja uma autoridade vinda por parte de alguém que de alguma forma é como se faça a viragem do ponto da situação à qual vocês possam estar a encontrar, tanto a nível de trabalho como a nível de estudos. Há um ponto de viragem, mas é um ponto de viragem positivo, porque a carta saiu de forma positiva, ok? A nível do conselho de espiritualidade, a árvore. A árvore, por favor. Conselho da espiritualidade, a árvore. Mostra-me, por favor, a árvore. Ui, já saiu. Olha, Rainha de Ouros. Gente, aqui fala-me realmente de muita firmeza, muita estabilidade, muito equilíbrio, prosperidade, abundância. A Rainha de Ouro é a necessidade realmente de vocês conseguirem cuidar das vossas raízes, que é a vossa estabilidade, para que o vosso sucesso, o vosso crescimento, seja, como eu digo, a nível familiar, a nível financeiro, a nível de negócios ou a nível de saúde, realmente cresça e se desenvolva de uma forma positiva e de sucesso. De sucesso. A energia principal para o vosso mês. A energia do vosso mês de novembro. O louco. Lembra-se que eu agora falei aqui que é tempo de vocês encontrarem o rumo, é tempo de vocês saírem da solidão, é tempo de vocês saírem do facto de se sentirem tristes, desmotivados, ou seja lá o que for que vos esteja a aprender, a estagnar, porque o ermita é uma carta de estagnação, é uma carta de necessidade de cura ou de compreensão, de uma introspeção às vezes muito grande sobre nós, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre para onde queremos e de onde nós vimos e tudo mais. O louco é o início, é o arriscar. E esta carta diz-vos assim: tenha coragem para abraçar as mudanças. Corre riscos. Ser aventuroso ou aventurosa. Não, o vosso pensamento aqui, estão a ver? Eu disse que esta carta, em quase todas as mensagens, ela foi confirmação daquilo que eu vos disse. Não tenham medo, os tais pensamentos negativos, de aproveitar oportunidades ou abrir novas portas dentro de algum tipo de sacrifício na vossa vida financeira. Não tenham medo, e é tempo também de vocês serem corajosos, tomarem riscos e aventurarem-se em coisas novas, para que vocês voltem a estar abertos à prosperidade, à abundância, à criatividade, às coisas boas que a vida vos pode oferecer. Não tenham medo das transições, não tenham medo das mudanças, mesmo que elas surjam de uma forma inesperada na vossa vida.
Esta é a vossa mensagem. Meus queridos, minhas queridas, se sentirem que esta mensagem de alguma forma não é para vocês, não ressoa, soltem-na ao universo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso joinha, o vosso comentário para saber se realmente esta mensagem de alguma forma vos orientou, vos ajudou. Às pessoas que precisam de algum tipo de informação sobre os serviços que eu ainda agora falei, consultas privadas, mapa astral, mapa cabalístico, não hesite em entrar em contato comigo, vocês encontrarão toda a informação abaixo do vídeo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima, obrigada.